Olá, meu nome é Esté e este é Eu Bem Eu. Como vocês viram no último vídeo que foi postado aqui no canal, eu falei um pouco sobre a minha experiência da leitura que eu tive dos livros da Taylor Jenkins Reid, que foi a nossa autora do ano de 2022. Se você não sabe o que é esse projeto, vou estar deixando aqui nos cards que você possa estar indo lá, eu explico um pouquinho e falo com vocês o que foi a minha experiência, se eu gostei, se eu não gostei, qual foi a minha obra favorita da autora. E olha que assim, são 9 livros, são muitas histórias, muitas vidas vividas, e eu conto um pouco sobre a minha experiência. E dentro dessas experiências eu sempre venho aqui falando também bem separadinho. Às vezes eu faço vídeos individuais. Em específico dessa autora eu não consegui fazer vídeos individuais porque pra mim assim não existia um vídeo individual pra eles. Sempre eles faziam uma ligação, uma história com a outra que era muito legal em questão, seja em tema, seja que eles abordavam, sejam em questão de realmente estrutura da história, assim, a construção dos personagens. Eu vou estar deixando aqui também nos cards todos os livros que eu já falei dela pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha um pouco sobre as histórias, o que eu achei. E assim, faltava falar desses 4 livros em que hoje eu vou falar com vocês. Também não dava pra falar deles individualmente. Eu, pessoalmente falando, não acho. Que são esses 4 livros aqui. Quais são os livros que nós estaremos falando? Então, estaremos falando dos 7 Maridos de Evelyn Hugo, Daisy Jones and the Six, Malibu Renasce, e o último dela lançado, também o último que eu li, não foi no ano que eu tinha que ler, mas eu li, gente, o importante é ler, foi Carrie Soto Está de Volta. Esses serão os livros que nós iremos comentar, mas antes da gente começar a falar um pouco de cada livro, por que eu juntei eles? E nesse vídeo que eu falei sobre a minha experiência da leitura, que foi da autora de 2022, eu dividi os livros da autora em 2 grandes tópicos, 2 grandes assuntos em que ela vai falar muito. E faltava um assunto do qual eu não fiz nenhum vídeo dele. Eu fiz de todos os outros integrantes do primeiro assunto, mas esse assunto que nada mais é do que Era das Estrelas, eu não falei nenhum. E por quê? Porque, querendo ou não, eu estava esperando pra acabar de ler, porque eu vi que era sobre estrelas, eu falei assim, vou ler tudo. E se eu ver que eu preciso fazer individualmente, ou dividir em 2, falar 2 ou 3 em um vídeo, eu vou fazer. Mas não vi essa necessidade, então resolvi fazer um compiladão desses 4 e vamos aqui conversar um pouco sobre essas histórias. Depois vamos comentar um pouquinho. A primeira história que teremos vai ser Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Esse é o primeiro livro da leva dela dentro desse grande tema, desse grande assunto, que é a Era das Estrelas, que é contar a história de famosos. E dentro dessa história veremos a história da Evelyn Hugo, mas ela vai ser contada através de um momento onde que a Evelyn, aos seus 80 anos, depois da sua carreira super grandiosa dentro do cinema hollywoodiano da década, se eu não me engano, 20 até a década 40, 50, se eu não me engano. Junto disso, ela também era muito famosa por babados, fofocas, intrigas, problemas. Depois de todo esse período, ela sendo uma grande pessoa, uma grande figura dentro dessa área de Hollywood, ela decide então contar a sua história. E ela, assim, é uma figura muito importante dentro da história de Hollywood, né, dentro desse contexto aqui criado pela autora. E assim, todo mundo quer ser o jornalista, o autor, a pessoa que vai ouvir, ir na casa de Evelyn Hugo pra ouvir a história, todos os pontos podres dela, tudo desde o início, de onde ela saiu, de como ela chegou ali, que realmente foi cada fase, cada turbulência que ela viveu na vida dela, os problemas que foram noticiados na mídia, o que realmente foi. Mas a Evelyn Hugo também não é boba, muito inteligente, ela também tinha um objetivo. Tinha que ser, e somente ser, uma pessoa que era uma tal de que ninguém sabia quem é essa pessoa. Ela é uma jornalista também, mas é muito nova no ramo, que é a Monique Grant. Tinha que ser ela. Ela só iria falar com essa menina a sua história se elas não liberassem ela pra falar. Então ninguém ia ter a chance de conhecer a verdadeira história de Evelyn Hugo. O chefe da Monique, bobo que nada, aprovou, apoiou, deu todo apoio e falou, não, pode ir, você vai lá, vai receber essa oportunidade. Também não sei porquê, mas ela falou, então vamos arcar com essas, né? Se é você que ela pediu, é você que daremos. E nós iremos então conhecer a história de Evelyn Hugo através dessas sessões, desses momentos em que a Monique vai à casa dela e vai anotando. E, junto disso, paralelamente, a gente vai ter a história da Monique, né? Quem é ela, de onde que ela saiu, como é que tá a situação dela como jornalista novata do ramo. Pra falar a verdade, dentro desse livro,
o melhor momento são os momentos da Evelyn, sabe? Assim, a história dela em si. A história vai ser dividida por cada marido. Vão ser 7 maridos. Vai ser essas sessões, assim. Você vai ter o nome, assim, uma definição, né, adjetivo que ela deu pro marido e o nome do marido. E nós vamos ter tudo até a separação desse tal marido. No final, a gente vai descobrir por que é a Evelyn. Porque, assim, a gente vai ler o livro querendo saber o quê. Por que tem que ser a Monique? Pra quê? A mulher, ela é uma famosa. Ela tem em suas mãos os melhores meios de comunicação, os melhores repórteres, os melhores revistas que estão abertas para receber essa notícia. Não, mas ela quer a Monique Grant. E no final a gente vai descobrir o que é e assim... chocante. Aí nós vamos pro segundo livro, que foi um outro livro que fez a Taylor Jenkins Reid, daquela, né, aquele... Aqui ele foi lançado em 2019, é o Daisy Jones and the Six. Assim, entre Evelyn Hugo e Daisy Jones, eu vou dizer que eu prefiro Daisy Jones and the Six. Mas, vamos por etapas. Daisy Jones and the Six, a gente vai ouvir, teremos a história da Daisy Jones, que antes dela juntar com o The Six e do The Six. Pra ser mais específicos, iremos focar no The Six e vamos ver a história dele, dos integrantes do grupo ali. Iremos conhecer o baterista, o guitarrista, o vocal, papapá, iremos conhecer todos. Paralelamente, iremos conhecer a história da Daisy Jones. Esses dois artistas, a solista e o grupo, eles eram separados, eles não tinham nenhuma ligação, era cada um na sua carreira, cada um com a sua vida, mas chega um nível onde que o The Six tá famoso, a Daisy Jones tá famosa, eles se encontram, acontece um negócio ali, um purapapum, e eles decidem, e se tornam uma das melhores bandas da década de 70, e a gente vai ver esse desenvolvimento deles como banda, como grupo, como é que isso vai dar, se isso vai ser bom ou não, como que eles recebem a fama, como que isso afeta o relacionamento deles como grupo, que são amigos de longa data e dentro da família. Então a gente vai ver tudo. A Amazon Prime até lançou a série dele. Tá já lá, se vocês quiserem assistir. O que vai ser o mistério dessa história? Não vai ser somente a história dos personagens aqui da banda, da Daisy. Não vai ser isso. O interessante vai ser como vai ser contada a história. A história vai ser parecido como se fosse uma reportagem. A gente sabe, então, que esse livro é resultado de uma reportagem feita por uma pessoa que conheceu, que se encontrou com um grupo anos depois da fama que eles tiveram. Dentro desse livro a gente vai ser dividido o quê? A gente vai ter dividido por etapas, assim, momentos importantes da banda em si. O que vai direcionar mesmo não vai ser a Daisy. Quem vai direcionar a história vai ser o The Six. No final a gente descobre o porquê que a gente vai ter a história direcionada realmente pelo The Six. Porque o que acontece? A Daisy Jones, ela vai ser tipo que uma agregada. Ela vai entrar no meio da história do The Six e com isso eles vão... Algo que eles já eram famosos, eles tipo assim, já tinham a sua fama, já tinham assim o reconhecimento do público, só aumenta. Então vai ser o The Six que vai basear. Então, por exemplo, vai falar sobre a turnê, essa turnê aqui. O The Numbers foi de 76 a 77. Isso aqui vai contar tudo o que aconteceu dentro dessa turnê. Esse período de um ano, a turnê, o que aconteceu. Vai ser dentro dessas divisórias, assim, em que a pessoa que entrevistou acha interessante fazer a divisão. Então entenda, esse livro vai ser um resultado de uma entrevista. Diferente do Evelyn Hugo, que realmente parece sim um momento de conversa, onde que você vai ouvir um diálogo entre a Monique e a Evelyn, e do nada só corta pra Evelyn contando a história dela, e a gente deduz que a Monique tá anotando pra depois criar o livro. Entendeu? Aí, galera, nós vamos para outra parte, para outro modelo de história, que será então com Malibu Renasce. Dentro desse livro aqui, não vai ser mais modelos de entrevista ou reportagem. Esse livro aqui vai ser literalmente uma pessoa, né, que é famosa, e ela vai te contar a história dela antes da fama, durante e depois. Então nós teremos aqui meio que essa estrutura. E Malibu Renasce vai ser a história da família River. Os 4 filhos do cantor muito famoso também, o Mick River. A gente vai ouvir a história dos 4 filhos que também são muito famosos. Mas a gente não vai ouvir a história tipo assim, vamos saber aí 4 histórias de 4 filhos diferentes e teremos a vertente de cada um. Não. Dentro dessa história, o foco, a perspectiva que teremos, o narrador da história vai ser
a June, a filha mais velha dessa família. A filha mais velha que, se eu não me engano, é uma modelo. Ela é uma modelo e surfista e ela é muito famosa. E a gente vai ver a história dela e de sua família e seus outros irmãos dentro da perspectiva dela. Então, durante o livro, a gente vai ter, tipo assim, ela vai dividir o que rola. A família River, a June, ela criou uma rotina dentro da família dela, onde que ela dá uma festa. Chega um momento do ano que ela dá uma festa, que é a festa mais bombada, assim, mais famosa de toda a Malibu. Todos querem estar ali, muitos famosos esperam essa festa. Para quem vai ser convidado, quem vai estar, quem não vai estar, quais vão ser as intrigas dessa nova festa. E esse ano vamos ter essa festa novamente. No entanto, não vai ser a melhor festa, vai ser a festa que vai definir o futuro de toda a família, principalmente da June. Então, dentro dessa história, nós iremos saber quais são os problemas dessa família, assim, que são problemas, assim, seríssimos. O que é uma filha, uma criança que teve que tomar decisões desde sempre em relação para cuidar só dos irmãos e nunca pensar em si. O que acontece quando ela pode pensar nela? E assim, o que ela vai ser dela agora que ela não tem mais... É aquele antigo objetivo dela que era cuidar dos irmãos. Os irmãos já estão independentes, os irmãos já estão criando suas próprias famílias, já têm suas próprias carreiras, são bem-sucedidos. Ela também é bem-sucedida, já passou por um problema, um término, assim, trágico de relacionamento. E teremos esse livro. Eu gostei desse livro? Gostei. Foi o máximo? Não. Mas é um ponto que vai nos levar pro próximo, e o último livro dessa nossa frente aí desse grupo aí de Era das Estrelas, da Taylor Jenkins Reid, que nesse livro somos apresentados a Carrie Soto. E ela entra num momento muito conturbado, só pra causar o problema. Eu, pessoalmente, criei um ideal, assim, falei, não gostei dela. E nós temos depois um livro dela. Então, aí a gente vai pro próximo, que é, então, Carrie Soto está de volta. Quem é Carrie Soto, galera? Carrie Soto é uma tenista muito famosa. Ela é a tenista mais famosa, no sentido de que ela conquistou todos os prêmios, todos os recordes em que uma mulher podia conquistar e superou as mulheres dentro desse ramo, dentro dessa profissão, dentro desse esporte. Então ela é uma figura muito importante e muito... um exemplo, uma modelo de atleta dentro do tênis feminino. Nós vamos conhecer a história dela. Só que o que acontece? Ela já aposentou, ela já tinha parado de jogar e ela tá vendo uma jovem que ela jogou os últimos jogos dela com ela mais nova, essa menina aqui, essa Nick Chen, que está, o quê? Superando ela. E a Carrie Soto não pode deixar, porque pra ela, a vida dela é baseada no tênis e ela sempre teve na mente dela que ela tem que ser o quê? A melhor de todas. Então ela não aceita que a Nick Chen esteja tomando a posição dela de melhor. E o que ela vai fazer? Ela vai voltar, então, à ativa, vai voltar a treinar e vai voltar para os campeonatos para tentar, então, deixar bem claro de quem é a melhor mesmo. Não é a Nick Chen, é ela. Mas esse livro aqui, o foco desse livro, a gente percebe, então, que, na verdade, aqui nesse livro a gente não vai ter muito focado, assim, nos problemas em casos de família. Não. Assim como Malibu renasce, nós teremos a história em primeira pessoa, na perspectiva da Carrie Soto. A gente inicia a história, para ser mais exato, com ela vendo um jogo da Nick Chen, em que ela iria, então, perder um dos recordes dela. E é quando ela olha pro pai dela e fala, pai, eu não posso deixar. Eu vou ter que resolver esse problema. Eu não posso deixar essa menina pegar meus negócios, não. Então, ela vai, então, iniciar essa volta ao tênis. E aí, pra nós leitores, temos que conhecer um pouco sobre ela. Aí a gente vai ter o primeiro ciclo em que a gente vai conhecer a história da Carrie Soto até se tornar a tenista que ela tanto é. Que ela é famosa, que ela é a melhor. O que fez ela ser a melhor? Ela é treinada pelo pai dela, que também é um dos melhores tenistas da época, que é o Javier. E a gente vai ver essas crises que ela vai ter, assim, que são muitas. Por quê, gente? Essa história em si vai contar sobre ela reaprendendo, ela se identificando, ela aprendendo a gostar realmente do que ela faz e ela aprender que, será que é isso que eu quero pra mim? Porque assim que ela voltou
voltou pro tênis, ela começa a ter um retorno do público, da mídia e até mesmo dela mesma, que ela não achou que ela teria, que ela achou que ia ser outras reações, e quando ela foi ver, não. E ela tá reavaliando toda a sua carreira, toda a sua vida, tudo que ela viveu, se valeu a pena ou não, tá? É desse jeito que tá as coisas aqui. E assim, isso é os 4 livros aqui falando um pouco sobre esses 4 livros. Os pontos aqui do que eu gostei desse livro, desses livros que vai acontecer. Eu dividi dentro desses 4 em 2. Por quê? No método, o modo que eles foram escritos, como eles nos apresentam as histórias. Nós vamos ter então no Evelyn Hugo e no Daisy Jones, nós teremos então métodos de entrevista. Serão entrevistas ou então, igual acontece com Evelyn Hugo, um momento onde que a pessoa vai contar para o jornalista e ele sair anotando e contar depois do modo dele. Esse vai ser a estrutura. E o Daisy Jones vai ser entrevista. Então, a estrutura, se Evelyn Hugo, você não vai ter isso. Vai ser realmente parecido um livro. Só que por conta dessas divisões é que a gente vai saber que a autora tá contando, aí você tem alguns dados de partes de reportagens sobre a personagem, quando alguma coisa acontecia, quando ela casava novamente, quando, né, foram 7, assim, várias reportagens. E o que acontece? Essas divisões, eu deduzi que essas divisões que são feitas entre os maridos, na verdade, é feita pela repórter, a Monique Grant, pra ela tipo, contar a história, saber quem são as pessoas que a Evelyn Hugo tá contando. Eu deduzi que seja a divisão da própria Monique para ela mesma, para poder depois ela se organizar ali nos seus materiais. O Daisy Jones, ele já é meio diferente porque ele realmente vai vir, olha para você ver, no início da história, vai ser tipo assim, ó, vai ter uma nota do autor. Autor o quê? De quem criou esse livro aqui. Você vai ter o sumário, tá vendo? Então vai ser uma estrutura de um livro mesmo, em que a pessoa foi conversando com a pessoa e ela foi separando as fases da história e ela vai contando. Aí acho que vocês conseguem. Tá vendo? Antes de cada fala, você tem quem tá falando. Você tem um Graham, você tem um Billy, aí a Karen. São cada pessoa falando. Então a gente é realmente uma entrevista com as pessoas sendo identificadas. E é assim, essa estrutura foi uma estrutura que eu gostei. Assim, eu achei muito legal, porque deu uma sensação de real, assim, de realidade, assim, de que, gente, esse conteúdo aqui, ó, inédito. Só que eles não são reais. Aí você fica meio bad, meio triste. Aí, os outros dois, que é Malibu Renasce e o do Carrie Soto, eles são mais parecidos como um livro normal mesmo. Um romance numa estrutura comum mesmo. E nós vamos ter um momento referência dentro desses 2 livros. Que no Malibu Renasce vai ser a festa, a tão famosa festa que a June sempre fez, a família Riva sempre fez. E aqui vai ser a Carrie Soto voltando pras quadras ali de tênis. É tipo assim, o momento presente nos explicando qual que é o problema, voltamos para ver como chegamos aqui e o que vai se dar ali no futuro, ali nesse momento presente que fomos apresentar. É a estrutura desses 2 livros. Então, Malibu Renasce, a festa, como chegou na festa, o que aconteceu nessa festa que foi a que decidiu tudo. Carrie Soto, a gente chega lá, ela tá querendo voltar pras quadras porque ela não quer perder os títulos. Como ela chegou a ser a Carrie Soto e aquele momento dela decidir isso, e como foi o processo dela de volta às quadras e como que foi a recepção da galera. Essa metodologia eu não gostei tanto, mas foi legal. A única coisa que eu não gosto, assim, que dentro dos livros dela foi algo que eu fiquei bem, assim, irritada. Me incomodava toda hora que eu lia. Primeiro é porque muitos livros é em primeira pessoa. Eu não sei, assim, eu acostumei com a leitura dela, mas não consigo. Mas, demais, gente, eu acho que essa era de famosos, eu só tenho algo a dizer. Taylor Jenkins Reid, muito obrigado por essa história, mas pode pular pra outra fase. Vamos viver outra coisa, vamos fazer outra coisa. Pra mim já deu, assim, porque você bem, assim, rasa nesse sentido, vai ser bem, não vai ter nada de bem, assim, aprofundando no assunto. Não, gente, não precisa aprofundar, é ser bem raso. Dentro dessas histórias, de todas elas, a gente vai ver como o artista chegou naquela fama, qual foi o maior problema dentro da sua vida como artista, como indivíduo,
e como é que ela vai superar esse problema. E junto desse problema sempre vai ser uma superação que não vai ser somente dentro da carreira, vai ser principalmente um desenvolvimento, uma maturidade que vai vir até ele pessoal. Não vai ser nada, vai se iniciar trazida pela carreira, pela fama, mas que ele vai ter e levar pra vida, porque vai ser pessoal, vai ser um desenvolvimento pessoal. Já deu, chega, pra mim deu. Então, galera, foi isso. Se você já leu qualquer um desses 4 livros, que você possa estar deixando aqui nos comentários, o que você achou? Dentre eles, qual é o seu favorito e por que você acha o seu favorito? E é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada por terem assistido. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se você passou por aqui nesse vídeo, não se esqueça de curtir esse vídeo, de divulgar para os seus amigos, de se inscrever, porque é muito importante. E muito obrigada. Até o próximo vídeo.